Estamos em mais um Livros que Falam, que é o nosso espaço de resenhas aqui do canal Crítica Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos resenhar para vocês um livro muito importante que é sobre ler livros, que obviamente estou falando do livro Como Ler Livros do Mortimer Adler, que ele escreveu em parceria nessa edição mais ampliada dele com o Charles Van Doren, né? Então ele escreve uma primeira versão em 1940 e depois, alguns 20, 30 anos depois, ele escreve uma versão mais ampliada chamando esse outro intelectual para acrescentar no livro. Ok? Foi publicado no Brasil aqui pela Realizações. Essa reimpressão foi em 2014, ok? E é um livro que vai nos ajudar e nos auxiliar a como nós podemos colocar nossa leitura em dia e ter essa percepção técnica do que seria a leitura. Tudo bem? Bom, pessoal, tem muitos bons canais aqui no YouTube que já resenharam esse livro. Tem o canal da Tatiane Feltrin, que é um canal maravilhoso sobre literatura, que eu indico demais. Ela tem uma resenha sobre esse livro. A Ana Campanholo resenhou também esse livro. Tem uma resenha muito profissional do canal do Brasil Paralelo, também resenhando esse livro. O próprio professor Monir Nasser, né? Tem uma aula inteira dele no YouTube disponibilizada sobre esse livro. Então não é muito meu propósito ficar chovendo no molhado aqui, tudo bem? Eu vou basicamente falar bem rápido do livro, depois eu vou tentar aplicá-lo à leitura bíblica. Será que é possível pegar alguns princípios aqui do Mortimer Adler e aplicar a nossa leitura bíblica? E eu vou fazer isso com a carta aos Romanos, de forma bem breve, bem panorâmica, aplicando Mortimer Adler a Romanos. Olha que heresia o professor William vai passar para vocês aqui, tudo bem? Mas nós estamos nessa série de resenhas de livros sobre hermenêutica bíblica, ou sobre interpretação da palavra de Deus. E eu gostaria então de trazer para nós, não é um livro que se é citado nos manuais de hermenêutica bíblica, porque não é sobre isso que é o livro do Mortimer Adler. Na verdade, ele é bem raso na questão da leitura bíblica, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Mas basicamente, então, eu gostaria de trazer essa nova perspectiva de aplicar o Adler, talvez, à leitura bíblica, dentro, é claro, dos seus devidos limites, porque Como Ler Livros não é um livro sobre como ler a Bíblia, ok? Nós temos outras resenhas sobre os melhores livros aqui em português sobre ler livros, ok? Sobre ler a Bíblia, perdão, e aí vocês podem consultar aqui a nossa playlist de os livros que falam a nós. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Basicamente o livro é sobre o quê? Ele vai nos ensinar sobre os níveis de leitura e sobre como ler tipos diferentes de livro. Você não lê um livro de geografia da mesma forma que você lê um livro de matemática, ou um livro de ficção, ou um livro de poesia, né? Então existem essas várias diferenças de gêneros literários também. Basicamente sobre os níveis de leitura eu ia falar que, olha, tem a leitura elementar, que é aquela leitura de alfabetização. Depois tem a leitura inspecional, que você vai ler o livro para você saber o que tem ali. Então você vai ler o sumário, vai ler a conclusão, vai ler alguma parte principal ali de algum capítulo, para você saber o que é. Então como você faz isso? Você lê de forma bem rápida, bem para você saber sobre o que é o livro. Aí eu vou lá, coloco aqui na minha estante de novo, e quando eu quiser, quando eu precisar, eu sei exatamente o que o livro está falando, então eu vou lê-lo de forma mais profunda. E essa forma mais profunda é o próximo nível de leitura, que é a leitura analítica. Então essa leitura analítica, o próprio nome já diz, você vai ler ler o livro com mais técnica, né, com mais intencionalidade, fazendo as perguntas certas, fazendo todo o seu trabalho de leitor e de análise para você chegar à questão mais profunda do entendimento do livro. Tudo bem? E essa parte analítica que a gente vai ver daqui a pouquinho ao aplicar a Romanos, de forma bem rápida. Ok? E o último nível de leitura é a leitura sintópica, né? Essa preposição sim em grego significa conjunto ou juntar. Portanto, sintópica é você pegar um tópico e ler vários livros sobre o mesmo tópico. Isso já é um amadurecimento, uma leitura mais acadêmica, talvez, de determinado assunto. Então você pega um assunto e você começa a ler vários livros sobre ele, e você começa a dominar essa área, esse assunto, esse tópico que é do seu interesse, que está aí na fronte aí da sua perspectiva de importância para a sua vida. Ok? Então basicamente é isso. Eu não vou falar mais porque você tem um monte de resenha aqui no YouTube sobre isso, explicando sobre isso, e nada substitui a leitura mesmo do livro Como Ler Livros aqui do Mortimer Adler. Tudo bem? Nele você vai ter realmente, tintim por tintim, os passo a passo para você melhorar a sua leitura. Eu não emprego o Adler, eu li ele há muito tempo atrás mesmo, sei lá, quase
10 anos atrás, 8 anos atrás, né? Bem no comecinho quando lançou essa versãozinha aqui. Então faz muito tempo eu não vou para ler um livro pensando no Adler sistematicamente. Meio que você, se você é um leitor maduro, isso vai fluir naturalmente de você. Você vai saber ler diferentes níveis de diferentes gêneros e diferentes níveis de leitura, porque você já vai estar acostumado, né? Você vai tomar tanto na cabeça aí com alguns livros que você vai estar acostumado, ok? Mas pessoal, uma outra parte aqui do nosso vídeo, o Mortimer Adler ele separa umas 3 ou 4 páginas do livro, lá na página 297 até a página 299 ou 300 mais ou menos, para falar sobre leitura de livros teológicos e leitura de livros canônicos, que é muito raso. Não estou criticando o Mortimer Adler, porque apesar de ser um gênio, ele não sabe de tudo, porque ninguém sabe de tudo e ele não é obrigado a saber de tudo. Então, ele não é um intérprete da Bíblia, ele não é um teólogo. Então, o que ele fala sobre a Bíblia e sobre teologia é muito, muito raso, porque não é o propósito dele escrever um livro sobre como ler teologia ou como ler a Bíblia, basicamente. Então, meio que a gente vai fazer isso hoje é tentar redimir essa parte ruim do Adler, mas que tem alguns reducionismos, alguns erros ali, mas ele termina falando, olha, a Bíblia é o livro mais lido, né? Ele termina nessa partinha, né? É o livro mais lido e o livro lido de forma mais cuidadosa. E isso é muito importante, porque a Bíblia deve ser o livro mais lido e lido com mais cuidado, porque dele depende nossa vida e nossa morte espiritual, ok? Pela palavra de Deus que nós ganhamos vida, ou pela nossa recusa de aceitarmos ela é que vem a nossa condenação. Tudo bem? Então, vamos aplicar rapidamente a carta aos Romanos. Primeira coisa que você precisa fazer, não assista esse vídeo apenas por assistir, tudo bem? Tente colocar em prática esse princípio aqui que é muito importante. Você vai ler um livro da Bíblia, leia, vamos supor, você nunca leu esse livro, você não lembra muito, faz muito tempo que você leu, leia ele numa sentada só, que seria mais ou menos a leitura inspecional, né? Mas você não tem aqui, não é um livro com índice, estruturação, tópicos, conclusão, mas são livros curtos. Os livros da Bíblia são, via de regra, curtos, com exceção de um ou outro, né? Mas você leia ele de forma completa. Então, vamos pegar Romanos como exemplo. Você pode pegar qualquer livro que você queira ler ou que esteja lendo no momento. Leia numa sentada só, porque todos os livros da Bíblia foram escritos para você ler numa sentada só, ler em voz alta e ler para a igreja, né? Mas você vai fazer isso no seu quarto ou com a sua família aí. Leia o livro todo. Você vai gastar aí 30 minutos, uma hora e meia para ler o livro todo? Amém. Gasta esse tempo, porque você vai ter uma noção do todo do livro antes. Então pega Romanos do 1 ao 16 numa sentada só e leia ele rápido. Não fique fazendo perguntas, não fique se detendo a textos difíceis aqui dentro de Romanos ou de qualquer outro livro da Bíblia. Mas leia numa sentada só e tente extrair o máximo possível dessa leitura rápida. Okay? Depois você vai aplicando o princípio da leitura analítica, que eu vou falar só a primeira partezinha aqui na página 173 do livro Como Ler Livros. Ele tem os estágios da leitura analítica, ok? Tem várias partes aqui. Eu vou apenas pegar a primeira parte para vocês terem uma noção do que seria aplicar o Adler à Bíblia, né? Então ele vai falar assim, o primeiro estágio da leitura analítica, regras para descobrir o conteúdo. Primeiro, classifica o livro de acordo com o tipo e assunto. Então, o que é Romanos? Romanos é uma carta, é uma epístola. E uma epístola, ela tem uma introdução formal, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, tal, apóstolo pela vontade de Deus e tal. Ele tem todas nas cartas, ele tem essa introdução. Tem a conclusão, né? Onde ele dá as saudações, e ele tem o corpo do texto, que normalmente às vezes pode dividir entre um foco maior na doutrina e depois um foco maior na prática, mas não é regra, ok? Isso Paulo vai variando conforme os seus propósitos. Tudo bem? Então você tem esse primeiro tipo. Romanos não é um salmo, não é uma narrativa, não é lei, não é um provérbio, não é um evangelho, não é um apocalipse, não é uma profecia. Romanos é uma carta. E nessa carta, nesse estilo paulino, ele tem todo um fluxo de argumentação, de pensamento que deve ser respeitado. Ok? Segundo ponto aqui do Adler. Diga sobre o que é o livro como um todo, com a máxima brevidade possível. Bom, já vou adiantar para vocês. O livro de Romanos é sobre o Evangelho. Todos os livros de Paulo, todas as cartas de Paulo, todos os livros da Bíblia são sobre o Evangelho, que é o que Deus tem feito por nós em Cristo, na sua vida, morte, ressurreição e ascensão para nos salvar.
ok? Só que cada carta de Paulo, e na verdade cada livro da Bíblia, do Novo Testamento, você tem ali uma perspectiva diferente, um ângulo diferente pelo qual nós vemos o Evangelho. Em Romanos nós temos o seguinte, Romanos 1, 16 e 17 é o ponto que vai dar, é a raiz de todo o livro, é o ponto que é o versículo que vai dar o tema de todo o livro. Ele vai falar sobre o Evangelho sendo visto da perspectiva da justiça de Deus. Tudo bem? Então, o que é Romanos? É o Evangelho da justiça de Deus. O Evangelho é sendo anunciado pela escrita de Paulo da perspectiva da justiça de Deus. Então nós temos justificação pela fé, Romanos 1 ao 4. Depois, é a justificação pela fé produz em nós perseverança e certeza da salvação, Romanos 5 ao 8. Depois, a justiça de Deus em relação a por que Israel está rejeitando o Evangelho e os gentios estão abraçando o Evangelho, Romanos 9 ao 11. E Romanos do 12 até o final, nós temos aí a justiça de Deus ou o Evangelho transformando nossa vida cotidiana. Ok? Então, basicamente é sobre isso que é o Evangelho de Romanos. A expressão justiça de Deus, né, de kaios, de kaio, de kaiosine em grego, aparece mais de 70 vezes nessa carta, o que mostra que é um tema, é o tema principal da carta. Tudo bem? Então, você vai fazer isso com os outros livros da Bíblia, você tem a ajuda de bons comentários, boas introduções bíblicas que vão te ajudar a chegar a esse núcleo, né, do livro. Terceiro, do Adler aqui, enumere as partes principais em sua devida ordem em relação e delineie essas partes assim como delineou todas, ou seja, veja o fluxo de pensamento, qual é a relação entre Romanos 1 ao 4, com 5 ao 8, com 9 ao 11, com 12 ao 16, como Paulo vai construindo o seu argumento. E 4, defina o problema que o autor buscou solucionar. Tudo bem? Como você pode fazer isso? Bom, se você fez a leitura inspecional de Romanos, você vai ver que Paulo também tem o objetivo de que a igreja em Roma enviasse ele para pregar o evangelho na Espanha, onde ninguém havia anunciado o evangelho ainda. Ele queria pregar onde ninguém havia pregado ainda, para que Cristo fosse anunciado. Então, um dos objetivos principais dele é expor o evangelho apostólico dele, numa igreja que ele ainda não conhecia, provavelmente pessoalmente, né? Para que essa igreja, esse é o evangelho que nós cremos, apostólico, de Cristo, nós vamos enviar Paulo, então, vamos dar todo o apoio econômico, espiritual, para ele ir para a Espanha pregar. Essa era a proposta missionária de Paulo aqui em Romanos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma problemática que perpassa toda a carta nas entrelinhas, às vezes de forma explícita, às vezes de forma implícita. Um pouquinho de história vai nos ajudar aqui. O imperador Cláudio, que era o imperador da época aqui, né, romano, ele deu um édito de expulsão de todos os judeus de Roma, da capital do império, ok? No ano 49 da era cristã, depois de Cristo, né? E aí o Suetônio, se não me engano, o historiador pagano, vai dizer que esse édito foi por causa de um tal de Crestos. E a maioria dos estudiosos entendem que é por causa de Cristo. Então, a igreja em Roma e o debate com os judeus gerou um rebuliço tão grande, uma discordância tão grande, que foi insustentável para a ordem social da capital romana. E o imperador Cláudio então expulsou todos os judeus de Roma. Ok? Por outro lado, esse édito ele é revogado no ano 54 depois de Cristo, então aí 6 anos depois, 5, 6 anos depois, e os judeus voltam. Mas nós temos talvez uma problemática aqui. Uma igreja que antes era majoritariamente judeus convertidos à fé cristã, pelo menos em sua liderança. Os judeus são todos expulsos, ser cristão não interessava para o Império Romano. E aí agora você tem uma igreja e a sua liderança composta por gentios convertidos à fé cristã. E aí os judeus cristãos voltam. E talvez haja esse embate na igreja de Roma. Esse é o que muitos especialistas em Romanos vão falar para nós. Então o tempo todo Paulo está colocando todo mundo debaixo da mesma igualdade para mostrar que a igreja é uma unidade. Então todos nós somos pecadores da mesma forma, todos nós somos condenados, Romanos 1 ao 3. Todos nós somos justificados pela fé sem as obras da lei, da mesma forma, judeus e gentios, ok? Aí você tem a problemática de Israel no capítulo 9 ao 11, então Paulo vai explicar porque os israelitas acabaram abandonando ou não crendo no Evangelho, não aceitando o Evangelho. Depois você tem a questão de cristãos mais fortes e mais fracos, e da unidade da igreja, lá em Romanos 14 e 15, enfim. Você tem esse problema perpassando a carta. Então o Evangelho ele vem para solucionar essa questão da justiça de Deus, trazendo unidade
para a igreja. Esse é um problema que Paulo talvez estivesse tentando solucionar também ao expor o seu verdadeiro evangelho, ok? Leitura sintópica. Pegue temas em Romanos e leia toda a Bíblia sobre esse tema. Então, Romanos é sobre a justiça de Deus, eu vou ler então tudo o que está na Bíblia sobre justiça de Deus. Como esse tema se desenvolve de Gênesis a Apocalipse e qual que é a contribuição de Romanos para esse tema. Essa é uma leitura da teologia bíblica, uma leitura canônica. Você precisa fazer isso com todos os temas. Deus, pecado, humanidade, a salvação, graça. Você precisa pegar como ele se desenvolveu em toda a Bíblia e você vai fazendo uma leitura sintópica dentro da própria Bíblia, conforme diria o Mortimer Adler. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo trouxe alguma agregação para você, espiritual, intelectual, ou seja ela qual for, né, moral ou de leitura bíblica, né, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para você não perder nenhuma resenha aqui dos livros que falam, ok? Do canal Crítica Teológica aqui. Converse comigo, faça isso. Se você fizer isso, comenta aqui nos comentários, fala comigo aqui nos comentários sobre como foi essa experiência de ler o livro todo. Pega Hebreus, pega Colossenses, lê numa sentada, depois volta, lendo de forma mais analítica, de forma mais detida, fazendo as perguntas certas. E se você já leu ou quer ler esse livro também, fale comigo aqui nos comentários que eu vou com certeza dialogar com vocês. Tudo bem, pessoal? Esse vídeo eu estou lançando na quinta e na sexta, normalmente eu lanço no sábado, mas vou lançar um pouquinho antes para vocês apreciarem ele antes, porque nós vamos ter também essa semana um vídeo aula para os alunos do seminário de Jonathan Edwards sobre predestinação em Calvino. Então também não percam esse vídeo que vai estar aqui na playlist a partir aí de sábado, provavelmente. Desse mês de maio, ok? Dia 26, 27, 28 mais ou menos. Eu estou lançando esses vídeos para vocês, então não perca nenhum vídeo aqui no canal Crítica Teológica. Divulgue aí se você achou um bom conteúdo para os seus conhecidos, irmãos e irmãs em Cristo. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima resenha.